não soube lidar com a minha irritação a respeito dele. O problema está em mim, queridos. A ira, a irritação, está em nós. E a grande pergunta de Paulo: o que eu vou fazer com ela? Porque ela nasce em mim. Ira não se pega, ira não se transmite, ira nasce em você, é sua. Essa é a questão primordial. Quando Paulo fala, portanto, desse sentimento da ira, eu disse que ele dá uma boa notícia. Ele diz que a ira é um sentimento natural. E como sentimento natural, ela é a mesma coisa que sentimentos bons como amor, bondade, justiça e tantas outras coisas. Então, se a gente entender que a ira é apenas um sentimento igual a amor ou igual a bondade, nós estamos no caminho certo para entender e saber lidar com ela. O grande problema que eu acho é que durante muito tempo a gente lidou no meio cristão com o problema da ira sendo taxativos, dizendo: quem é irado ou quem se ira está pecando. Você teve um acesso de raiva no trânsito, você pecou. Se fosse assim, ninguém escaparia, todo mundo ia pecar o dia inteiro. A antiga abordagem da ira, a ira em si é pecado, então está todo mundo condenado, né? Porque irou já está. Ou os mais espirituais diziam: você está na carne, né? Como se eu conseguisse sair da carne, né? Não é? No meio a gente, no evangelho tinha esses chavões, né? Você está na carne, é lógico, se tem carne e osso, lógico que eu estou na carne, eu estou gravitando aqui, eu saio do corpo, lógico que eu estou na carne, sempre. A questão é que ira não é pecado. O que Paulo fala no texto é que descontrole pode virar pecado. Descontrole na bebida. Não tem problema nenhum você tomar um copo de vinho. Não grave isso. Tô brincando, pode deixar. Não tem problema nenhum você tomar um copo de vinho. Eu tomo. Eu não tenho vinho em casa, nem estoque, nem tenho adega. O problema não é você assistir um filme. O problema não é você. Paulo diz que a gente é livre em Cristo, né? Só não deve fazer uso errado da liberdade para não ser controlado pelas coisas. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Então, quando você olha para essa questão, você vai perceber o seguinte: o descontrole é que pode virar pecado. O descontrole na bebida, o descontrole na comida, o descontrole na raiva. É o descontrole. Tanto é que o fruto do Espírito é autocontrole. Em Gálatas ele fala: o fruto do Espírito é controle, autocontrole, domínio próprio. O que pode virar pecado na vida? É quando as coisas me dominam, me escravizam e eu perco o controle sobre. Então, quando eu perco o controle sobre a ira, eu sou um forte candidato a pecado. Mas ela em si não é pecado. Porque a ira sem controle, queridos, ela vai me fazer quebrar um dos mandamentos de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Ok? Quando a minha ira está sem controle, eu vou pender para dois extremos: vingança contra si mesmo ou vingança contra os outros. Deixa eu explicar para você. Quando a ira está sem controle, por que a ira fica sem controle? Ou por que a gente fica irado? Nós ficamos irados, eu acho que por duas razões. Primeiro, a gente fica irado quando a gente idealiza certas coisas na vida, idealiza errado certas coisas na vida, e essas coisas não acontecem do jeitinho que a gente queria. É muito comum os casais, recém-casados, né? O pessoal acabou de casar e eles vão para o casamento com uma série de idealizações. Qual a idealização masculina no casamento? O cara acabou de casar. Ele não diz isso, mas ele pensa: eu quero que você me trate como uma mãe.
E aí ele vai para o casamento com essa forte tendência de querer ser tratado como filhinho da mamãe. Não naquele aspecto da mãe genitora, mas naquele aspecto da personalidade, da lambedura da mãe, porque a mãe lambe a cria. Então ele vai para o casamento com essa, né? Você não pode discordar de mim, você não pode me falar nada, você não pode me cobrar nada. Minha mãe nunca me cobrou, minha mãe nunca falou isso, minha mãe... A mulher vai para o casamento com a idealização masculina do príncipe, que por coincidência é o pai. Então ela vai para o casamento com aquela ideia: você tem que ser o seu pai. Se o pai for um cara heróico, né? Ou se algum ideário masculino na cabeça dela, via novelas ou filmes, Kevin Costner e outros, né? Ela quer que o cara seja o Kevin Costner. E aí, a grande frustração dos primeiros anos do casamento, se não souber lidar com isso, por quê? Eu tento jogar sobre o outro uma coisa que ele não é, e tento mudá-lo para transformá-lo naquilo que eu quero que ele seja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando a gente não trata nossas frustrações pessoais, não saiu do jeito que eu queria, aí eu fico irritado. Isso é ira motivada pelas circunstâncias que não aconteceram do jeito que eu programei. O outro tipo de ira é com pessoas. É quando eu estou no ambiente de trabalho e se eu sou um cara extremamente meticuloso, caprichoso, detalhista, perfeccionista, vou trabalhar com um cara relaxado que não está nem aí, que chega às 6 horas da tarde, está com o martelo na mão, apitou o afago ou deu o sinal, ele larga o martelo no pé de quem for que estiver na frente. Acabou meu tempo, vamos embora. Então você vai trabalhar com gente que é totalmente oposta ao seu estilo, e aí vem a irritação. A irritação vai ser o relaxado. Eu estou medindo o outro, gente, pela minha régua. E aí é um problema sério. Sério. Eu vou ficar muito irritado, extremamente, constantemente irritado. Por quê? Porque o cara não é igual a mim. Tem que ser. Todo mundo tem que ser. Como que você não é como eu? Aí vem a irritação pessoal. Então, a ira, ela pode ser subjetiva contra mim, que vai se transmitir, o que vai se manifestar nos fracassos e na autopunição. Quando eu não consegui aquilo que eu idealizei e projetei, eu me puno. Como que eu me puno? Se eu não fui capaz de dar conta daquilo. Eu vou dizer para mim, muitas vezes, seu estúpido, sua estúpida, seu fracassado, seu lerdo, seu incapaz. Eu falo para mim, você fala para você. Como você me enxergou isso, seu tapado? Autopunição. É preciso tomar muito cuidado com essa autopunição, porque ela é extremamente prejudicial para a própria visão de si mesmo. Agora, o outro problema é quando a ira é vingativa contra os outros. Então é vingativa contra os filhos, contra o marido, contra a esposa. Como eu falei, é chegar em casa depois de horas de trabalho, qualquer coisinha que aconteceu dentro de casa, né, o para-raio vira o outro. Portanto, qualquer sentimento como a ira e como o amor, qualquer sentimento que a gente tem, você sabe disso, precisa ser alimentado, não é? É aquela metáfora que todo mundo conhece: o amor é como uma plantinha que você precisa cuidar, regar, adubar, não é? Todo dia. Qualquer sentimento para se manter precisa ser cultivado. A ira também. E é aí que Paulo diz o seguinte: não alimentem a ira. Não alimentem vingança no coração, nem deixem que a raiva domine. Paulo está apontando o caminho, dizendo: se a ira é um sentimento, e qualquer sentimento precisa de alimentação para sobreviver, no caso da ira, a gente precisa cortar os nutrientes dela. E qual é o nutriente principal da ira? Segundo Paulo, o ingrediente principal da ira é vingança, desejo de vingança.
Esse é o principal componente que mantém a ira agressiva funcionando e nos dominando, mantendo controle sobre nós. É aquela ideia assim: eu tenho que dar um troco. É só uma questão de tempo. Vingança é um prato que se come frio. E aí a gente esquece do grande filósofo que eu considero fantástico, extremamente sábio, que falou sobre a vingança, Ramon Valdez. Você nunca ouviu falar do Ramon Valdez, o grande filósofo que fala sobre vingança? Ramon Valdez é o seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Se você nunca assistiu Chaves, assista, né? Só pelo seu Madruga vale a pena. Essa ideia de que a vingança mata a alma, o desejo da vingança mata a alma, ou envenena a alma, é justamente isso. Porque os sentimentos sem controle, eles podem nos fazer encarar a vida de maneira passional. Esse é o grande problema nosso. Nós nos tornarmos passionais em vez de racionais ao lidar com o problema. Eu estou dizendo que na questão da ira, você tem que ser passional no carinho, né? Ao lidar com pessoas. Mas no enfrentamento da ira, a gente, e dos sentimentos destrutivos, a gente é muito passional. A gente não leva a coisa para o lado da razão e não questiona o que está sentindo. E aí a gente sabe que toda pessoa que toma decisões na vida baseado nas emoções vai se dar mal. Quando você toma uma decisão baseada no calor da irritação, você vai errar. Vai errar.